Boa tarde. Nós vamos começar hoje o estudo da força magnética, certo? Então, vou falar sobre essa parte teórica, né? Quando eu falei anteriormente que o eletromagnetismo era uma das partes mais difíceis, né? Se refere muito ao entendimento desses elementos da força magnética, da força de Lorentz, tá? Bom, vocês lembram quando a gente estudou em dinâmica, no primeiro ano, as forças? A gente tinha dividido as forças em forças de contato e forças de campo, né? De contato é aquelas que você via a ação da força. Você empurrando uma caixa, o atrito entre um objeto e o solo, atração numa corda, força numa mola. Essas forças são as forças, a força normal também, né? Essas forças são forças de contato, você vê a ação da força. Já as forças de campo, nós estudamos força peso, por exemplo. Você sabe que existe essa força porque a aceleração da gravidade age sobre o objeto, né? Então, você não vê a ação da força, mas sabe que ela existe. Aí nós estudamos esse semestre uma outra força de campo que era a força elétrica, né? Força do campo elétrico, lembra? Campo elétrico. Esse daqui era do campo gravitacional. E agora vamos estudar a força magnética, que é pelo campo magnético. Então, quer dizer, quando eu tenho um ímã aqui, né? Por exemplo, sul e norte, e aproximo aqui de um outro, norte-sul, por exemplo, o que ocorre aqui? Aqui ocorre uma repulsão, né? Então, se ocorre uma repulsão, está ocorrendo uma força magnética entre eles. Se eu tivesse aproximado norte-sul, norte-sul, aqui haveria uma força entre eles, certo? Que seria de atração. Então, essa é uma força magnética que age sobre eles. Então, dentro das forças de campo que a gente tinha falado, mas só estudamos o peso no primeiro colegial e agora estamos estudando força elétrica quando vimos eletrostática e agora iniciamos força magnética, tratam-se de forças de campo, tá? Então, é o que diz aqui o texto que eu separei para vocês, né? A força magnética resulta da força eletromagnética, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ela depende da interação entre partículas em campo magnético. Então, quer dizer, é necessária a existência de um campo magnético para que exista essa força magnética. Então, imagina que aqui nós temos um campo magnético, B, certo? Apontando para cá. E aí, de repente, eu pego uma partícula com carga positiva ou negativa, tanto faz, e lanço aqui com uma determinada velocidade. Possui uma determinada carga. O que vai ocorrer nessa carga? Imediatamente vai ocorrer a ação de uma força magnética, tá? Que é essa daqui. É claro que essa força, né, ela vai ter diferentes elementos que têm que ser analisados. Por quê? Porque a força é um vetor. Então, se a força é um vetor, ela vai ter intensidade, direção e sentido, que são fatores que a gente vai estudar ao estudar a força magnética, tá? Então, aqui vai dizer sobre o que a gente acabou de falar, né? Os ímãs são constituídos de 2 polos, norte e sul. A força resultante de aproximação dos polos pode ser repulsiva ou atrativa, né? De repulsão ou atração, tá? E aí vai dizer o que nós falamos aqui embaixo, quando é atração e quando é repulsão, tá? Então vamos lá. Seguindo. Vamos pegar o próximo
Slidezinho aqui. Beleza. Para achar a força magnética presente nos objetos, existe uma equação. E ela depende de variantes. As que eu acabei de falar, né? Eu desenhei agora há pouco o campo magnético. Se vocês lembram o desenho da página anterior. B. Aí uma carga que era lançada num determinado lugar onde existia um campo magnético com uma velocidade v, tudo vetorial, né? E aqui vai aparecer a força magnética, que é o que nós estamos estudando. Então, veja lá, depende da quantidade de carga Q, essa carga vai ser dada em Coulomb, no sistema internacional, da velocidade, que vai ser dada em metros por segundo no sistema internacional, e do campo magnético, que vai ser dado em Tesla. Seguindo tudo isso, a nossa força vai dar em newtons, certo? E claro que aí a gente tem fatores a analisar, seja a intensidade, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Quanto à intensidade, nós vamos ver à frente que é fazer o produto desses três elementos, Q, V, B. Quer dizer que a força é diretamente proporcional à quantidade de carga, ao valor da velocidade e ao campo magnético. Tá? E claro que aí vai depender também da inclinação que nós damos aqui. Se aqui eu dou uma inclinação alfa, então eu vou multiplicar isso pelo seno de alfa. Certo? Depois a gente vai retomar isso. Legal, isso aí seria a intensidade. E a direção e o sentido? A direção e o sentido é dado por uma regra. Certo? Que agora é da mão esquerda. Diferente do que nós vimos quando a gente analisava só o campo ao redor de um fio. Né? O campo magnético provocado por uma corrente elétrica, a gente utilizava uma regra. Agora a gente vai utilizar a regra da outra mão. Então vamos ver do que depende isso. Então aqui é a regra. Então a força magnética é uma grandeza vetorial, como já disse, e ela é constituída de direção, sentido e módulo. Esse módulo é a intensidade, o valor numérico. Algumas técnicas foram desenvolvidas para determinar o sentido da força. Uma delas é a regra da mão direita, que nós vimos na aula passada, né? Que a regra determina aqui, se você abrir a mão direita com a palma para cima, aí vocês vão imaginar isso. O polegar fica apontando na direção da velocidade, a palma representa a força, a direção da força, né? E os outros dedos indicam a do campo magnético. Foi o que nós vimos quando nós estudamos campo magnético, só trocando que o dedo acompanhava a corrente, lembra? E o giro da mão direita acompanhava o campo magnético. Tá? Então, basicamente, ele está falando a mesma coisa, trocando a corrente pela velocidade. E a força fica no sentido da palma da mão, que é um pouco mais complexo de entender. E a outra regra que é que a gente vai utilizar é a desenvolvida pela mão esquerda, certo? Ou o esquema de Fleming. Bom, essa regra é utilizada quando? A força magnética que opera na carga elétrica em um campo magnético ou quando a força magnética atua sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica e inserido num campo magnético. Seria isso, né? O primeiro caso eu já desenhei duas vezes, né? Seria esse. Está aqui o campo magnético. Eu pego uma carga, jogo aqui com uma velocidade v. Então, aqui vou usar a regra da mão esquerda. Outro caso que ele diz é o seguinte, eu tenho aqui um campo magnético, B, aí eu vou pegar um condutor, certo? Com uma corrente I, vou colocar aqui, tá? E aqui vai surgir uma força magnética também, assim como surgia aqui a força magnética.
E claro, qual a diferença daqui para aqui? O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por intervalo de tempo, ou seja, estou falando a mesma coisa, estou falando de cargas que estão em movimento. Então aqui também usamos a regra da mão esquerda. Tá? Então vamos ver como é que funciona essa regra no desenho, porque não estou ao vivo para mostrar isso. Então vamos pegar uma mãozinha aqui desenhada com o que indica cada coisa, para vocês entenderem melhor. Então tá aqui. Então o dedo polegar da mão esquerda, agora lembra que estamos na mão esquerda, hein? Mão esquerda. Vai representar a força magnética. O indicador representa o campo magnético, certo? E o dedo médio indica a velocidade, certo? Então, vou fazer aqui do lado um exemplo só de sentido, só para analisar o sentido. Então, imagina assim. Eu tenho aqui o campo magnético B, certo? Aí eu vou colocar aqui uma carga, certo? Positiva. E a velocidade apontada para baixo. Tá aí a velocidade. Como que eu vou saber o sentido da força e a direção da força? Direção e sentido da força. Pega a mão esquerda e pega o dedo indicador apontando para a direita como está o campo magnético, certo? Pegou o dedo e apontou para a direita. Aí você vai pegar o dedo médio, aquele mal educado, e vai apontar para baixo. Se você observar, o teu dedo polegar está apontando do plano do papel que você tá desenhado isso para fora, não está saindo do plano. Então quer dizer que a força magnética seria aqui saindo do plano da folha, certo? Tudo bem? Bom, aí tem uma característica que a gente vai ver depois, vai analisar depois, é que eu faço tudo isso sempre do mesmo jeito. Agora, se a carga for negativa, quer dizer que minha força fica invertida. Se ela aponta saindo do papel, é como se ela estivesse entrando, tá? Vamos lá. Vou fazer outro caso para, por enquanto, com cargas positivas. Depois, invertendo a carga, inverte o sentido da força. Agora, imagina que eu tenho isso. Para cá, o campo magnético B, certo? Aí eu vou pegar a carga, tá? Isso aqui é a carga Q em cima, aqui é a carga Q. Carreguei a carga Q, certo? Agora eu vou colocar ela apontando para cima, V. Então veja lá, de novo. Agora eu vou pegar o dedo indicador e colocar para a direita, que é para onde está o campo magnético. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu dedo médio está apontando para baixo e a velocidade no desenho está para cima. Então, vou virar a mão para que fique o dedo B, o dedo do campo para a direita, mais o dedo médio, que é o da velocidade, para cima. Aí, o que acontece? Eu virei a mão, o meu dedão agora está entrando no plano da folha do papel, certo? Então, quer dizer que minha força aqui está entrando no plano. Vai ser um xizinho, lembra? Daí a força magnética entrando. Ou um terceiro caso, mais um exemplo. Isso aqui a gente tem que fazer meio que incansavelmente. A gente faz assim. Agora eu vou colocar o campo para a esquerda. Tá aí o campo. E a carga agora ela vai entrar no plano. Olha a velocidade da carga. Entrando. Para onde vai ser a força? Vamos lá. Então, o que ocorre? Agora, o meu dedo indicador tem que apontar para a esquerda, certo? Aí eu vou virar a mão para o dedo médio entrar no papel. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu dedão polegar fica para cima. Quer dizer, então, que minha força magnética, neste caso, é para
cima. Claro que aqui, se tiver problema com o papel, vira a folha para que o dedo indicador aponte para a esquerda e o dedo médio esteja entrando no plano do papel. Aí a força ficará para cima, tá? Tudo bem? Outro caso, vamos lá. Mais um exemplo. Agora imagine que o campo magnético aqui está saindo do plano. Então, aqui o campo magnético saindo do plano. E aí eu pego a carga positiva. Lembre que se for negativa é só inverter o sentido da força. Tá aí a carga jogada com uma velocidade v para a direita. Então aqui o que você vai fazer? O seu dedo indicador vai estar saindo do plano, certo? Vai apontar para cima o indicador. E o dedo médio vai apontar para a direita. O que ocorreu com a força? O que ocorreu com o polegar? O polegar está para baixo. Então quer dizer que aí é nossa força magnética aponta para baixo. Certo? Bom, aí tem que fazer vários para treinar essa regra da mão esquerda, que é um pouco chatinho. E lembre que se a carga é negativa, eu faço normalmente e depois, se deu para baixo, quer dizer que ela é para cima. Se deu entrando na folha, quer dizer que ela é saindo. Inverte o resultado do sentido. Só do sentido, a direção é a mesma. Tá bom? Bom, vamos lá. Discutido essa regra da mão esquerda, e aí vocês vão ter que treinar isso, né? Fazer exemplos. Algumas observações aí. É importante lembrar que essa regra de Fleming da mão esquerda só é utilizada quando as cargas são positivas, certo? Se a carga for negativa, o sentido do polegar também deve ser invertido, que eu acabei de dizer, certo? Vou mostrar um exemplo aqui embaixo. Então, imagina que aqui você tem campo magnético saindo do papel. B. Aí eu pego uma carga, agora negativa, jogada com uma velocidade v para a direita. Então, estou fazendo o inverso daquele último, né? Vamos lá. Então, vamos calcular o sentido e a direção da força magnética. O dedo indicador saindo do papel, que é o campo magnético. A velocidade, que é o dedo médio, para a direita. O que acontece? A minha força aqui, o meu dedão polegar, está apontando para baixo, não está apontando para baixo? Como a carga é negativa, então minha força vai ser para cima. O que eu fiz? Eu inverti o sentido porque a carga é negativa. Tá? Então, é simples. Bom, e aí como calcular a intensidade? Eu já adiantei isso, né? Para calcular a intensidade, nós utilizamos o produto da quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, certo? Esse daqui vai entrar em coulomb, esse daqui em metros por segundo, esse daqui em Tesla e esse daqui vai resultar em Newton, tá? É claro que se tiver um ângulo de inclinação da velocidade, porque isso aqui é analisado quando todos são perpendiculares, né? Se você pega essa regra da mão e coloca os três dedos, eles ficam assim, ó. Esse é perpendicular a esse perpendicular a esse, todos são perpendiculares, né? Se o ângulo entre a velocidade e o campo, certo? Porque aqui é a força, aqui é o campo e aqui é a velocidade. Se o ângulo entre esses dois mudar para um ângulo alfa, que não é 90, então aqui eu acrescento o seno de alfa, tá? Vamos lá. Estou acabando já. Hoje eu vou ficando mais comprido um pouco, porque a matéria é mais difícil. Então tá aqui. F é a força magnética em newtons, Q é a quantidade de carga em coulomb, V é a velocidade em metros por segundo e B é o campo magnético em Tesla.
Quando a direção da velocidade forma um ângulo, certo, com o campo, então aí no caso eu acrescento o seno do ângulo, tá? Tudo bem? Seria isso. Campo, aí eu pego a carga e lanço aqui com uma velocidade V, formando o ângulo alfa. Quer dizer, não é mais 90. Então aí eu acrescento o seno de alfa na forma. Tá? Seria mais ou menos isso. E aí duas coisas importantes, né? Para lembrar pela própria trigonometria, né? Não precisa decorar nada disso, é só substituir o valor do seno de cada ângulo. Qual é? Primeiro, às vezes a direção da velocidade e do campo podem ser os mesmos. Aí o que acontece? Imagina que eu tenho aqui o campo e eu tenho aqui a velocidade. O que ocorre? Aqui o ângulo é zero. O ângulo θ vale alfa, né? Eu tinha chamado. O ângulo alfa vale zero. E quanto vale o seno de zero? O seno de zero vale zero. Então, nesse caso, quando eu substituo aqui por seno de zero que vale zero, a força magnética vai dar nula. Vai ter força magnética. E quando ela é perpendicular, aí vai dar 90 graus. Como o seno de 90 graus é 1, é que fica aquele F igual a QVB. Tá? Se o ângulo for qualquer coisa entre 0 e 1, né? Entre seno 0 e seno que dá 1, as cargas serão positivas. Se o ângulo está entre 90 e 180, a força será negativa. Certo, gente? Bom, aí eu vou escolher alguns exercícios bem simplesinhos, né? Para vocês reforçarem isso. O que vai dar mais trabalho é a regra da mão. Fazer a conta da intensidade é fácil. Agora, o sentido e a direção da força é que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, fiquem atentos que é sempre com a mão esquerda. Se a carga é negativa, você tem que inverter o resultado final e prestar bastante atenção, tá bom? Até mais, meninos.